Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa Casa Espírita e também cumprimentamos os nossos amigos que nos acompanham pelos canais do YouTube e do Facebook, nas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM. Que Jesus abençoe os nossos propósitos nessa noite, possamos estar todos com os nossos pensamentos elevados, nossos corações abertos para recebermos a mensagem do Evangelho e as bênçãos de paz e de luz que todos viemos em busca nessa noite. Nesses instantes em que nós fazemos esta pequena reflexão sobre o Evangelho, nós temos também o serviço do diálogo fraterno, prestado por uma companheira do nosso grupo, e em seguida são fornecidos, os passes magnéticos àqueles que desejarem. Então, como de prática, vamos fazer nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, amigo de todas as horas, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, com lucidez, sobre essa casa que nos abriga, a fim de encontrarmos aqui o esclarecimento, a instrução, que nos auxiliará na nossa elevação intelectual, e também o apoio, as bênçãos da espiritualidade sobre todos nós, aliviando as nossas dores físicas, nossas dores morais, para que possamos cumprir a nossa jornada nesse planeta da melhor forma, dentro dos desígnios divinos. E que Jesus abençoe essa nossa noite e tenhamos todos uma reflexão de acordo com o Evangelho e com aquilo que Jesus espera de todos nós. Que assim seja. Como nós já dissemos anteriormente, os temas que nós comentamos são previamente selecionados pelo Departamento Doutrinário aqui da CEFAM. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ao organizar os temas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o fez de forma que nos permitisse um estudo da doutrina. Muito mais do que uma simples leitura, mas um estudo continuado. E não é por outro motivo que nós vamos encontrar o capítulo que iniciamos a reflexão nesta semana, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, logo após ao capítulo da estranha moral, que foi comentado na semana passada. Então, quando na semana passada nós observamos que precisa ser visto sobre um outro ponto de vista as questões ou as frases que podem parecer contraditórias na boca de Jesus, o abandonar pai e mãe, não vir trazer a paz, mas a divisão, também nós vamos observar nesse capítulo 14, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, uma necessidade de interpretarmos melhor o ensino do Evangelho, e vamos ver que os próprios discípulos, os próprios seguidores do Cristo, também se questionavam a respeito dessa interpretação do Evangelho. Kardec cita inicialmente uma passagem do Evangelho de Mateus e de Lucas, em que Jesus vem falar sobre a luz, que na verdade significa, como ele citou em vários outros momentos, o conhecimento, a verdade, a lei divina. E por isso ele vai trazer essa informação da necessidade de que essa luz se espalhe, se estenda a todos para iluminar a todos aqueles que buscam a luz. Então vamos ler só esses dois primeiros trechos e aí nós já vemos qual foi a indagação dos discípulos a esse respeito. Então em Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia, uma luminária, um lampião, algo nesse sentido, para pô-la debaixo do alqueire, ou seja, um móvel aonde se colocava esta candeia. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Aí em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Bom, aí
É claro que os discípulos que compreendiam o ensino, ou que tentavam compreender o ensino de Jesus, e aqui por discípulos nós temos que entender todos aqueles que seguiam mais de perto Jesus. Porque, historicamente, nós dividimos os seguidores entre os apóstolos, os 12 escolhidos, discípulos, que seriam esses apóstolos, e mais aqueles que acompanhavam Jesus, por exemplo, as mulheres e alguns mais próximos, e temos também a multidão a quem Jesus falava, onde se misturavam várias pessoas do povo, os fariseus, os escribas. Então, todos aqueles que de alguma forma se aproximavam de Jesus, seja por curiosidade, seja por necessidade de aprendizado, mas que nesse momento ainda não seguiam as suas lições. E aí, neste capítulo 13, versículos 10 a 15 de Mateus, ele vai registrar o momento em que os discípulos, e aí eu entendo que sejam tanto os apóstolos quanto esses mais próximos, se questionavam, como nós fazemos quando ouvimos algum tema, alguns comentários, e eles lançaram essa pergunta a Jesus, que de alguma forma poderia ser assim traduzida: olha, mestre, se é necessário que essa luz se expanda, que a luz não pode ficar guardada, ela tem que chegar ao conhecimento de todos, e assim entendemos que a luz é a mensagem trazida por você, por ti, por mestre. Então, se Jesus trouxe essa verdade, essa luz, por que então que isso não é colocado às pessoas, à multidão, de forma clara? Por que então é trazido através de parábolas? Porque essas parábolas, em algum momento, podem parecer contraditórias. E por isso o capítulo da estranha moral. A pergunta é justa. Se é para colocar as coisas de uma forma clara, se a verdade tem que se expandir, iluminar todos os que estão na casa, por que então o ensino vem às vezes de uma forma até difícil de compreender? São as histórias que parecem até um pouco injustas, que convidam a uma reflexão. E é claro que nós podemos de imediato responder: olha, Jesus assim fazia porque pretendia fixar melhor a ideia, ou que as pessoas interpretassem melhor os seus ensinos. Não está errado. Mas tem uma outra questão histórica que nós precisamos compreender nesse sentido, do porquê Jesus se utilizava dessa linguagem simbólica para transmitir o ensino. Na Palestina, na época de Jesus, nós tínhamos basicamente, ou pelo menos, 3 línguas muito frequentes naquele povo. Nós tínhamos o latim, que era utilizado pelos romanos para registrar os atos públicos, as leis públicas, as leis civis. Então se utilizava ainda muito o latim, que era conhecido, falado pelos muito cultos, ou por aqueles ligados às questões administrativas. Tínhamos também a língua do hebreu, ou o hebraico, e que por ser uma língua mais antiga, ela simbolizava as escrituras sagradas. Ela registrava a lei divina e era lida e falada nas sinagogas. Então, quando dentro do templo alguém se referia à lei de Deus, citava utilizando o hebreu, o hebraico. Era mais falada pelos fariseus, ela era trazida dentro das casas quando os pais, que eram responsáveis pela educação religiosa dos filhos, faziam referência à lei divina. Então, para se ensinar religião aos filhos, e também a lei civil, que naquela época era a própria lei religiosa, se utilizava o hebraico. Mas havia uma terceira língua muito fluente, que era o arameu, ou o aramaico, e que era a língua mais utilizada por Jesus nas suas lições. Esse arameu era a língua mais popular e mais moderna do que o hebreu ou o hebraico. O arameu trazia muito mais expressões, muito mais possibilidade de compreensão entre o povo. Então, todos na região da Palestina falavam o arameu ou aramaico. Mas é claro que, como o nosso país, também lá havia uma certa diferença entre este aramaico,
dependendo da região em que ele se formava, ou que ele era usual. Assim, por exemplo, o arameu ou aramaico falado em Jerusalém, que era chamada a Cidade Santa, a cidade em que se preservavam os costumes, tinha um aspecto, uma fluência. Já esse mesmo arameu falado na Galiléia tinha características próprias. E talvez isso seja um dos motivos que levou Pedro, Simão Pedro, quando foi identificado na multidão, logo após a prisão do Cristo, como um dos seus seguidores, porque ele teria se utilizado dessas expressões, falado este aramaico na forma dos galileus e foi identificado dentro de Jerusalém. Percebam que Pedro está ali e ele pergunta, quem é aquele homem? Eles perguntam, você é um dos seguidores? Ele responde. E aí facilmente alguém identifica, ei, pelo sotaque, pelo jeito, você não é um dos que seguiam ele. Então nós vemos que essas regiões, né, e a Palestina tinha uma diversidade muito grande, elas trazem características muito próprias da forma de falar, da forma de transmitir o conhecimento. Existe um outro elemento histórico que também precisa ser considerado por nós para compreendermos essa questão. Na época em que surgiu a lei divina através de Moisés, né, nessa primeira revelação divina, a lei de Deus ela era transmitida oralmente. Não haviam muitos registros, porque não haviam muitas pessoas intelectualizadas que pudessem registrar essas lições. Então a lei era transmitida oralmente. E para facilitar a compreensão, se formavam espécies de canções, de poemas, de histórias, as chamadas parábolas. Então, como nós temos no nosso país, se formos observar o português falado no sul, não é o mesmo, ou há uma grande diferença na forma de falar, no uso das palavras, do utilizado, por exemplo, na região nordeste do nosso país. Lá nós temos o cordel, que é uma forma de transmitir poesia, temos no Rio Grande do Sul outras questões culturais, e assim também tínhamos na região da Palestina, quando se transmitiam essas lições. Basicamente, é o que se utilizam hoje muitos professores de cursinhos pré-vestibulares. Pegam fórmulas, pegam questões e fazem uma espécie de musicalização, uma forma poética de transmitir a lição, em que o aluno vai gravar, vai assimilar. Assim são os salmos, que eram orações, que eram formas de louvar a Deus, mas em forma poética, porque era mais fácil do povo assimilar. Então, o que nos surpreende às vezes, por conta de que os discípulos, os seguidores do Cristo, tinham na ponta da língua a lei divina, e quem acompanha os filmes, os livros que retratam a vida do Cristo, percebem que em muitos momentos eles citam a lei. Eles citam a lei divina, a lei mosaica, eles citam porque sabem de cor. E sabem de cor porque aprenderam e ouviram desde pequenos dentro de casa. Então os pais tinham com os filhos uma espécie de ritual, se é que se pode dizer, de cantar a lei divina. Olha que bonito! De contar histórias da lei divina. Algo que particularmente eu acho que nós deveríamos resgatar para a nossa história religiosa. Contar histórias aos filhos. Eu me lembro que, quando pequeno, eu lia um livro com fábulas. E aquelas fábulas eram muito interessantes, me marcaram. Havia um outro livro que contava as histórias de Jesus com desenhos. Eu lembro até hoje dos desenhos dessas histórias. Então, se utilizava na Palestina, entre os judeus, a transmissão da lei divina através dessas histórias, desses versos, dessas músicas. Bom, é claro que Jesus pretendia se identificar com essa realidade do povo. E por isso ele trazia a sua lição, muitas vezes em forma de parábolas, de histórias, colocando na sua lição, no seu ensinamento, elementos do povo. E o que é que o povo conhecia? Ele conhecia um proprietário de pequenas propriedades, um senhor que contratava servos, alguém que trabalhava com as videiras, que colhia uvas, e essas eram as
as simbologias que Jesus se utilizava para trazer as suas lições. Então se explica de uma forma histórica, racional, de por que Jesus utilizava, e também ele vai trazer aos discípulos uma outra lição, uma outra afirmação, que eu vou resumir aqui, até pela nossa questão do tempo. Ele vai dizer aos discípulos de que, falando assim por parábolas, falando desta forma, ele conseguirá fazer com que aqueles que realmente queiram ouvir, e aí por isso a expressão que tenham ouvidos de ouvir, aqueles que queiram ver, e por isso aqueles que têm olhos de ver, vejam e ouçam. Porque a maioria do povo estava tão envolvida, tão arraigada naquelas lições do chamado Velho Testamento, por nós hoje, da lei mosaica, do olho por olho, dente por dente, do Deus que castigava, do Deus severo, que se ele colocasse isso de uma forma muito clara, poderia talvez até ferir os olhos deles com tamanha luz. Não é assim? Quando nós estamos na completa escuridão, se tomamos uma luz muito forte, isso nos incomoda. Então a maneira que Jesus se utiliza, e aí é claro que nós temos que reverenciar a imensa sabedoria deste que é o governador espiritual do nosso planeta, em saber lidar com aqueles que, tal qual nós lidamos com as nossas crianças, conseguia colocar verdades, conseguia colocar lições, mas de uma forma que não ferisse. Nós não vemos em nenhum momento Jesus chegando e dizendo, não, está errado o que está fazendo, não é assim. Ele diz como tem que fazer. Ele não diz, olha, você não faz isso, você não faz coisa. Ele diz, olha, o caminho é esse. Você quer a pureza, porque todos que buscavam Jesus queriam esta pureza de espírito. Porque para eles, na lei, no ensinamento que tinham à época, para chegar ao reino dos céus, para essa vida futura, precisava ser puro. E o puro passava por muitas questões materiais também. Uma delas eram os sacrifícios. Então, sacrificar um animal para que se tornasse puro, por exemplo, para que tivesse o perdão dos pecados, oferecer uma quantia em dinheiro para ser reconhecido por Deus, e etc. E Jesus vai desconstruindo essas ideias, não atacando diretamente. Ou seja, como se ele colocasse um facho de luz na frente dos olhos daqueles que não queriam enxergar. Não, ele oferece a luz, mas ele oferece de uma maneira suave, a quem desejasse receber essa luz. Nós vamos perceber que nas narrativas trazidas no Evangelho, quando Jesus caminha, seguido por uma multidão, quando ele adentra as cidades, aos vilarejos, é evidente que existem ali dezenas ou centenas de pessoas sofredoras. Os discípulos dizem, os evangelistas registram que Jesus curava pessoas. Mas curava alguns, curava muitos, mas não todos. Porque nem todos queriam receber essa luz. Porque nem todos estavam prontos para receber essa luz. Então, quando ele coloca em forma de parábolas e destaca a necessidade de divulgar-nos a luz, faz de uma forma muito coerente, muito tranquila e que serve para a nossa reflexão. Bom, conhecido isso, do porquê das parábolas, sobre o ponto de vista filosófico e sobre o ponto de vista histórico, temos que pensar. Jesus destaca em vários momentos a necessidade de nós mostrarmos ou revelarmos a nossa luz. Além dessas duas passagens, nós vamos ter também o Evangelho de João, que claro não vai dar tempo de nós lermos aqui, capítulo 8, versículo 12, Mateus 5,14. Então ele diz, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, a lâmpada do corpo é o olho. E por várias passagens do Evangelho, ele vai destacar que nós temos em nós essa luz, esta candeia, e que ela precisa ser colocada sobre o alqueire para iluminar a casa. De que casa Jesus está falando? Primeiro, a nossa casa íntima. Porque às vezes nós desejamos iluminar o mundo, mas nós estamos na escuridão. Como é que nós vamos iluminar se nós estamos escuros? Então,
desejamos ou alguém nos convida para uma tarefa de iluminação, de auxílio, e eu estou numa profunda tristeza. E aí eu digo, acho que eu vou, porque quem sabe eu melhoro. Será que isso funciona? Será que eu não vou levar essa tristeza para as outras pessoas? Eu preciso me iluminar. E aí que Kardec vai dizer que o conhecimento da doutrina espírita, o aprendizado, a prática da doutrina espírita, vai nos permitir compreender como que nós acendemos essa luz em nós. E isso é um processo lento e gradativo. Porque, afinal de contas, precisa ser uma luz que consiga nos iluminar aos outros, assim como era o Cristo, mas nós precisamos alimentar esta chama. Nós precisamos colocar, como era na época, o azeite, ou seja, hoje em dia a eletricidade, nós precisamos de alguma forma alimentar. E como é que nós fazemos isso? Com o aprendizado, com o estudo e com a prática dessa lei divina. E aqui eu quero fazer um parênteses. Kardec faz um comentário, eu quero ler a frase dele, que eu achei muito interessante aqui. Ele diz assim, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Sem a luz da razão desfalece a fé. É a fé que vai alimentar esta nossa luz. Mas como é que eu vou adquirir a fé se eu não creio, se eu não conheço, se eu não tenho todas as informações da lei divina? Certa vez alguém me disse assim, olha, se a doutrina espírita prega realmente a verdade, se realmente existe reencarnação, se realmente os espíritos se comunicam conosco, se tudo isso que o Espiritismo diz é verdade, por que é então, vejam bem a proposta, por que é então que não se faz uma sessão pública, transmitida ao vivo pelos canais de televisão, em que o médium faça ou preste uma comunicação por psicofonia, dando testemunho de um espírito desencarnado, se prove a reencarnação, etc, etc, etc. Talvez seja a mesma questão daquela época, em que as pessoas se aproximavam de Jesus, mas ele acabou de curar uma pessoa, mas não sei não. Por que ele precisou colocar a terra no olho da pessoa para enxergar? Será que ele realmente era aleijado? Será que essa mulher... Nós vamos ver em vários momentos as pessoas e também os doutores da lei questionando aqueles que eram curados se realmente eram doentes antes. Então, será que se fizéssemos a tal sessão pública transmitida para o mundo todo, alguém realmente acreditaria? Faria alguma diferença? O Espiritismo chegaria ao conhecimento de todos e fortaleceria a nossa fé? E pergunto ainda, nós espíritas, precisaríamos disso? Mudaríamos a nossa fé se isso fosse possível? Quantas vezes nós vemos pessoas que tomam o conhecimento da doutrina espírita, mas permanecemos como aqueles que não queriam enxergar? Porque não adianta eu saber da lei da reencarnação, acreditar na lei de causa e efeito, mas continuar agindo como se ela não existisse. Você crê em reencarnação? Sim. Você acredita que então tudo que você está vivendo hoje é consequência do passado? E tudo que você fizer hoje será colhido no futuro? Sim. Aí você sai daqui, entra num conflito com alguém, você briga por coisas materiais, por uma herança, por um dinheiro, por alguém que te provocou. E cadê a nossa crença? Vejam que nós, ainda nessa condição, nos mantemos de olhos fechados. E ainda assim queremos iluminar o mundo. Como? Dando sermões, criticando a atitude do outro, falando que alguém deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas nós não fazemos o mínimo. Nós não sequer acendemos esta chama dentro de nós. Não nos damos ao trabalho de acender a luz. Então, esse processo de iluminação, que precisa passar, é claro, pelo raciocínio, e por isso a fé raciocinada, ela nos convida a um estudo da doutrina.
E não apenas a questão da doutrina espírita, um estudo do Evangelho, um estudo das lições de Jesus. O que é que Jesus quis dizer quando ele fala isso, quando ele fala aquilo, ou é nessa parábola ou na outra? Qual é a lição que está ali desenvolvida sobre a forma de uma alegoria, qual seja a parábola? Porque quando ele fala de um senhor da vinha que contrata pessoas, ele não está falando de uma relação comercial. Ele está falando da lei divina. E eu preciso ter olhos para enxergar aquilo e compreender que ele está falando da minha vida. Ele está falando do meu dia a dia. Não é de alguém distante. Não é de alguém que é empregado ou outro que é patrão. Não, ele está falando da nosso dia a dia. Esse senhor da vinha que é Deus, que nos convida ao trabalho, que nos convoca a realizar algo. A partir desta compreensão, nós começamos a abrir os nossos olhos, começamos a enxergar e nos iluminar. O problema é que a gente quer atravessar o processo. Nós queremos catequizar, doutrinar o outro, e nós não estamos doutrinados. Eu olho nas outras pessoas, tento iluminar os outros, mas nem eu tenho luz. É a mesma história do que eu falei da pessoa que é convidada a sair trabalhar em favor do outro, mas está triste. Eu estou triste, eu vou lá, de repente passa a tristeza. Não vai passar, você pode até levar a tristeza para as outras pessoas. Porque vai chegar lá e alguém vai reclamar do seu problema e você diz, você não sabe a minha história. Então, pronto, piorou. Vai no asilo, no lar das vovozinhas, chega lá conversar com uma senhorinha, ela vai dizer assim, eu estou com uma dor de cabeça. Minha senhora, só uma dor de cabeça, porque eu me dói o corpo todo. Isso aqui. Subverte a história. Então, se fortalecer, se encher de luz, acender a sua luz, agora sim, eu compreendo porque eu estou sofrendo. Eu compreendo através da doutrina espírita, eu não sei porquê, eu não sei o que eu fiz, mas que há uma lei justa, ela existe, ela está nesse momento me trazendo um aprendizado. Então eu vou sair desse momento de tristeza, vou me iluminar e aí sim eu vou poder ajudar os outros. Porque ajudando os outros, ajudando a acender a luz do outro, eu vou alimentando esta luz interior. Esse capítulo, ele traz, e claro, como nós sempre dizemos aqui, fica o convite para vocês fazerem a leitura. Hoje nós estamos comentando esse capítulo 24, do item 1 ao 7. E que Kardec vai deixar muito claro que nós, ainda na nossa condição evolutiva, estamos no que ele diz, num nevoeiro. Nós estamos tentando enxergar essa verdade. Mas Jesus podia ter dito tudo. Jesus podia ter colocado toda a verdade de forma clara e inequívoca. Será que adiantaria? Será que se a gente chegar a uma criança e disser assim, olha, criança, né, quase bebê ainda, olha, você não pode colocar o dedo na tomada porque existe eletricidade, eu vou te contar como surgiu a eletricidade. Assim, a criança vai entender alguma coisa? Vejam que quando pequenos, nós às vezes precisamos até assustar a criança. Olha, não pode, porque belisca o teu dedinho. E mesmo assim a criança vai lá e toma o choque. Viu? Falei que ia beliscar. Quantos beliscões nós já não tomamos? Quantas vezes nós vamos lá colocando, beliscou. Não, mas agora não vai beliscar. Coloca o dedo de novo. Então Kardec diz que nessa condição nós não estamos enxergando essa luz. Há 2000 anos está aí o Evangelho de Jesus nos convidando a renovar as nossas atitudes, a repensar aquilo que nós fazemos. Então, seguindo a lição de Allan Kardec, neste capítulo, que faz um grande comentário, convido vocês a fazerem a leitura, ele diz que enquanto nós não compreendemos esses princípios básicos, nós não temos sequer condição de buscar outras informações. E isso acontece com muita frequência no meio espírita. Olha, eu queria saber sobre os outros mundos, como será que é a vida em outra galáxia? Eu não sei nem como é a vida do meu vizinho. Na pessoa que mora comigo, eu não sei. E eu quero saber como é a vida em outra galáxia. Então é preciso que a gente compreenda que nesta pequenez, nós precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos buscar essa luz que o estudo do Evangelho nos convida, e eu sempre friso aqui,
muito mais do que a leitura, o estudo. Tem o Evangelho no lar, tem a oportunidade dos estudos na Casa Espírita, e até quero aproveitar, vi que tem o bilhete aqui para o convite do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que inicia agora em julho. Encontros na terça-feira, às 20 horas, e sábado, às 15 horas. É uma oportunidade de nós nos iluminarmos. É uma oportunidade de nós acendermos essa chama através da fé, através do conhecimento da doutrina espírita. Então, para nós, nessa noite, o alerta, eu diria assim, é que antes de querer iluminar o próximo, criticando e tentando passar orientação, não, eu sou espírita, deixa eu te falar o que a doutrina diz. Eu não aplico nem para mim. Então, quando eu começar a aplicar para mim, aí eu posso transmitir. E eu sempre digo que nós estamos aqui, tem que se diferenciar muito o que faz a exposição espírita da pessoa. Porque eu sou tão aprendiz quanto vocês. A única coisa que nos difere é que eu estou nesse momento fazendo uso da palavra. Mas estamos todos no mesmo grau de aprendizado. E que possamos um dia enxergar essa luz e, com certeza, como Jesus nos garantiu, iluminarmos uns aos outros. E que assim seja para todos nós. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer uma prece antes de nós passarmos aos passes. Ainda gratos pelas bênçãos que certamente foram derramadas sobre todos nós, pela lição do Evangelho, pedindo que os bons espíritos possam nos intuir, nos permitir, nos iluminarmos a cada dia com o estudo, com as boas obras, e recebemos um dia a graça de trabalharmos no Evangelho de Jesus, também iluminando todos aqueles que conosco compartilham dessa jornada. Vamos pedir por todos os que passam por aflições, por sofrimentos, em hospitais, presídios, os que estão em guerra, os que estão nas ruas, os nossos irmãos que se equivocaram pelo suicídio, a todos os necessitados, possa essa nossa prece chegar em forma de auxílio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida que nós perdoarmos nossos devedores. Não deixa-nos cair nas tentações, mas livra-nos de todo e de qualquer mal. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite, e vamos passar aos passos.